Você já parou para pensar quando Deus teve a ideia de mandar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados? Será que foi depois que o homem errou? Depois que o homem pecou? Depois que o homem desobedeceu? Essa resposta não poderia estar mais errada. Basicamente, a Bíblia nos mostra exatamente onde Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados, onde que o Cordeiro foi entregue. E essa resposta ela está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, parte B. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence a quem? Ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Antes do ser humano morrer, antes do ser humano ser desobediente, antes do ser humano receber em si a punição pelo pecado que ele havia cometido, Jesus já havia sido entregue. O que esse verso nos mostra? Deus, quando estava criando a humanidade, Deus, quando estava criando o mundo, ele já sabia tudo que o homem faria. Isso não significa que ele criou o homem para fazer isso. Isso não significa que Deus criou o homem para pecar, como alguns dizem por aí. Isso significa que, ao colocar o ser humano no mundo dotado de livre-arbítrio, dotado da capacidade de acertar ou errar, dotado da capacidade de tomar as suas próprias escolhas, mesmo que essas escolhas fossem completamente erradas, Deus já havia providenciado o remédio. Jesus, quando ele está falando com os fariseus, ele diz: os líderes judeus disseram, está lá em João 8, 57 e 58. Os líderes judeus disseram: Você não tem nem 50 anos. Estão dizendo a Jesus: Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. O que Jesus está dizendo aqui? E eu sou é uma palavra muito forte, porque ele está dizendo Yahvé, ele está usando o nome oculto de Deus, o nome que os judeus não tinham a coragem de pronunciar e substituíam por Adonai. Ele está dizendo: Eu sou. Eu sou quem? Eu sou aquele que existe desde sempre. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E o sacrifício e a encarnação de Jesus, elas foram projetadas, elas foram programadas antes de Deus iniciar o processo de criação do mundo. Satanás achou que ele estava destruindo aquilo que Deus havia criado. Satanás achou que, ao tentar o homem, ao fazer com que o homem pecasse, o homem e a mulher pecassem, ele estava destruindo a criação de Deus. Mas ele não sabia que antes mesmo de criar o ser humano, Deus já tinha proporcionado o escape ao ser humano. A palavra de Deus diz: não veio tentação, senão humana, mas junto com a tentação, Deus também dá o escape. Jesus, Deus sabia que Adão iria pecar. Deus sabia o quanto a humanidade iria se afastar dos caminhos dele. Deus sabia o quanto o ser humano seria mal. E é só olhar para o mundo que nós vemos hoje, nós vemos quanto o ser humano é mal. Não acredite naqueles que dizem que a humanidade está melhorando. A gente vê caos, a gente vê morte, a gente vê guerra, a gente vê destruição, a gente vê dezenas, milhares de situações que nos fazem pensar até onde o ser humano vai, até onde o ser humano vai ser capaz de praticar maldades. O ser humano é mal por natureza. Desde que Adão introduziu o pecado no mundo, o ser humano é mau. Mas Deus já providenciou o escape e, através do Espírito Santo, aqueles que chamam Jesus para morar em suas vidas se transformam em nova criatura, se transformam em novas pessoas, são participantes da natureza divina. E Deus fez isso antes de tudo. Pedro ele fala que Deus tem paciência, espera até o último ser salvo antes de voltar e simplesmente dar fim a toda maldade, a toda injustiça que existe na terra. Deus olhou para o ser humano
viu que ele iria errar, viu quanto de dor isso causaria nele mesmo e disse: Isso é muito bom. Não porque ele estava feliz com a maldade do ser humano, mas ele sabia que muitos iriam se arrepender dos seus maus caminhos e iriam buscar pelo remédio que foi dado antes da formação do mundo. Um Deus bom criou um Deus capaz, criou um ser humano capaz de cometer erros. Mas esse mesmo Deus bom criou um escape antes mesmo de que o homem errasse. Em alguns momentos da Bíblia, a gente vê Deus extremamente triste com os rumos da humanidade. Antes do dilúvio com Noé, após a nação de Israel ter se entregado aos pecados, ao próprio povo cananeu antes de que Israel entrasse na terra prometida, o qual Deus diz que estava esperando a conta dos pecados dele entrarem. Um Deus bom criou o ser humano com capacidade de fazer o bem ou o mal, sabendo que o homem escolheria o mal e sabendo que ele precisaria vir à terra, morrer pelos pecados desse mesmo homem. Isso é muito profundo. Talvez você não tenha entendido isso. Deus olha para a sua condição e diz: Eu paguei o preço pelos teus pecados. Antes de te criar, eu paguei o preço dos teus pecados. Talvez alguém que me escute nesse momento não se sinta digna do amor de Deus. E eu quero dizer para você nesse momento, eu não sei quem você é. Eu quero te dizer nesse momento que você não é digna realmente do amor de Deus. Mas não importa se você é digna, porque Deus te ama da mesma forma. Todos nós éramos indignos. A palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo também fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido enquanto nós ainda éramos pecadores. Paulo insiste, talvez por um justo alguém ousasse morrer, mas Cristo prova o seu amor para conosco, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Nós somos amados por Deus não pelo que nós fazemos, mas por quem nós somos. Quem nós somos? Criados por Deus, criados à imagem e à semelhança dele, afastados dele por causa do pecado, mas em nenhum momento Deus deixa de nos amar. Nenhuma pessoa condenada que não vai aceitar Jesus, que não vai ser salva, não vai ser salva porque faltou amor em Deus. Deus ama a todos. Em Timóteo ele fala: Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém seja condenado. O ser humano será condenado porque ele escolheu se afastar de Deus. Porque Deus ama os indignos. Jesus fala: os sãos não precisam de médico, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Abraão pecou e foi chamado de amigo de Deus. Davi pecou e foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Paulo foi perseguidor da igreja. Pedro negou. João e seu irmão Tiago tinham desejos de grandeza, diferentemente do coração de Jesus. Todos pecaram, mas Jesus amou a todos e se entregou para que nós pudéssemos ser salvos. Você que está me ouvindo nesse momento, você que está chorando agora nesse momento, Deus diz: Eu te amo. E você vai ser meu vaso escolhido para levar essa mensagem de amor a pessoas que hoje não se sentem amadas por Deus. A religião muitas vezes quer que o ser humano faça coisas para agradar a Deus. Deus não precisa que nós façamos nada. Deus fez tudo. Deus fez todas as coisas. Ele só quer que a gente creia naquilo que ele fez
e que a gente conte para as outras pessoas aquilo que ele fez. Não precisa mais chorar. O Espírito Santo está te tocando nesse momento. Essa sensação que você está tendo agora é o Espírito Santo te tocando de uma maneira profunda. O Espírito Santo ele está se movendo nesse momento e ele está tirando toda a culpa, assim como ele tirou da pecadora, que ele olhou para os fariseus e disse: Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Não importa o que você tenha feito, Jesus está nesse momento limpando completamente. E a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. A glória da sua vida, você que está tendo esse toque do Espírito Santo nesse momento, a glória da segunda, a sua próxima vida, dessa vida que você está tendo agora, a partir de que Jesus está entrando na sua vida, vai ser muito maior, muito melhor do que todos os anos que você viveu até agora. Você terá aflição, porque a Bíblia nos garante que no mundo teremos aflições. Mas Jesus vai estar com você em todos os momentos. Creia e receba agora o Espírito Santo. Seja salva, restaurada, liberta de todos os seus pecados. E já receba também a comissão de Jesus, o chamado de Jesus, para levar esse evangelho a todas essas pessoas. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Muito obrigado, você que me ouviu até aqui, você que gosta e acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, você me ajuda a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Abraço.